Oi, gente. Hoje é dia 12 de maio, quase 5 horas da tarde, e eu vou começar aqui a gravar uns vídeos a respeito do processo de tudo que aconteceu e que está acontecendo na nossa vida. É um processo e todo processo tem fase. É uma das coisas que a gente aprende desde criança, quando a gente gosta de jogar videogame, né? Que a gente precisa passar por algumas fases. Então, eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês. Algumas coisas estão sendo bem lapidadas ainda por Deus, mas de já eu tenho algumas necessidades e alguns anseios do coração para poder compartilhar com vocês e expor de uma maneira que gere algum fruto, né? Para poder sair. Mas eu não sei como explicar para vocês. Mas o que eu passei, que já caminham comigo, sabe de muitas perdas que eu já tive. Mas eu não tenho palavras para descrever para vocês que essa foi a pior dor da minha vida, né? Os otimistas, né, para não dizer pessimistas, virão outras, né? Mas até agora, eu tô falando de agora, não teve dor assim pior, né? E eu quero falar muitos pontos, mas hoje eu quero me deter a contar uma história para vocês. Hoje é dia 12, faz uma semana e poucos dias que o Senhor recolheu o nosso bebê, que eu passei por todo o procedimento. E hoje seria o dia que nós iríamos fazer o cariótipo, né? A miniocetese através do cariótipo fetal, para descobrir quais síndromes, né, anomalias, quais eram o que era compatível com a vida, o que não era compatível com a vida. Muitas mulheres não são a favor desse exame, é um exame invasivo. Eu ouso falar aqui do profissional que ia fazer, que hoje eu fui nele, inclusive o Dr. Jailson Costa, e explicou pra gente todos os riscos e a melhor semana, que seria essa, que seria a 16ª semana, né, que eu estaria na 16ª semana de gestação. E aí hoje seria exatamente o dia. E óbvio que eu tava orando muito, muito, muito pra que quando ele fosse fazer o exame, Precisa fazer exame, porque Deus arrasou aqui no milagre. Eu acho que ele não falou isso, né? Mas vocês estão entendendo. Que Deus arrasou aqui no milagre, a menina, né? O bebê tá curado. De lá quase agora, nós conversamos e ele deu algumas orientações pra mim, pro Vinícius e tal, que não cabe expor aqui. Mas eu senti no meu coração que tava tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho sentido diferente de outros processos de perda que eu já passei. E como é que algo que foi tão doloroso, mas me fez sair do eixo da minha vida para poder voltar para o centro da vontade de Deus. E eu quero contar uma história para vocês, que eu me lembrei dela quando eu tava indo e voltando pro médico, e tô com ela aqui. Era uma vez uma mulher que ela era muito rica e eu ouso dizer que sábia. E essa mulher sempre via um homem de Deus passar, digamos, pela porta da casa dela, pela cidade dela, e ela começou a fornecer, a aproximar, né? Se aproximar, ter um relacionamento com ele mais próximo. E ela era casada, só que ela não tinha filhos. E quando ela se aproximou desse homem, ela pôde perceber que ele realmente era um homem de Deus, né? Digamos, um homem assim, que não, esse cara bem, ele é de Deus mesmo, sabe? E aí, ela só percebeu isso quando ela se aproximou mais dele. Porque às vezes a gente olha algumas pessoas, fulano é de Deus. Mas algumas pessoas, elas mantêm a essência que a gente vê de longe de Deus, elas exalam mais perto. Outras não. Então, um ponto aí, né, de aprendizado. Você só consegue saber realmente se algo exala de Deus quando você tá mais perto, quando você tá perto. E ela falou com o marido dela. A mulher sabe, chega pra conversar com o marido, falou. Gente, eu tô falando do meu jeito, tá? Teólogos de plantão que se rasguem aí. Ela chegou, falou assim, marido,
bora fazer um quartinho aqui, um puxadinho aqui pra esse homem, quando ele passar, ele poder dormir aqui e tal. E aí, assim, eles fizeram. E o homem tinha um lugar, e esse homem de Deus, ele queria retribuir algo para essa mulher, né? Tipo, o que é que eu posso fazer por você? Ela, não, eu tô bem aqui com minha família, na minha cidade. Tipo, não, tá tudo bem, eu sou muito grata, não tô precisando de nada, não. Aí esse homem andava com carinha. E esse carinha pegou e falou, eu observei, seu fulano, que ela não tem filho. E esse homem foi até ela e profetizou. E disse que ela ia ter filho. Aí ela, não, olha, para com isso, porque ela já era de idade avançada, o esposo dela também. Aí ela, não, para com isso, não vem dizer essa história não, porque não minta pra mim não. Aquela coisa de quando alguém dá uma esperança pra gente, a gente, meu Deus, é verdade isso. E o que aconteceu? Essa mulher, ela acabou que engravidou, assim como ele falou. Engravidou, teve filho, e o menino já estava grande, foi pra roça com o pai dele, digamos assim, foi pra roça, né, pra trabalhar com o pai dele. E aí teve um dia que ele, ai, minha cabeça tá doendo. No livro que tá essa história não fala, mas eu acho que era uma enxaqueca muito forte, né, que eu já tive enxaqueca, tenho desde criança, infelizmente. E assim, é muito forte. E esse menino, ai, minha cabeça. Aí o pai dele leva esse menino bem pra mãe dele. E aí ele ficou lá com a mãe dele. Ele ficou com a cabeça entre as pernas da mãe dele, chorando, chorando, chorando. Eu imagino que essa mulher deve ter clamado a Deus, que essa mulher deve ter orado, que essa mulher deve ter visto o filho dela ali com dor e ela não podia gerar nada que pudesse ser a cura para ele. Até que a respiração da criança parou. E esse menino faleceu. Essa mulher pegou o menino nos braços. Olha essa história. Ela colocou lá no quartinho que ela tinha feito lá pro profeta, pro homem de Deus. Ela fechou a porta. E ela falou pro marido dela que ela queria uma carroça, um boi, para ir atrás do profeta. Um ponto importante é que não vale a pena você ficar só olhando pro problema, só chorando e só se lamentando. Você precisa agir e fazer alguma coisa. E aí começa uma parte interessante da história. Essa mulher, como eu falei antes, né? Ela colocou lá na cama lá do profeta, no quartinho, trancou a porta, fechou e virou as costas. Gente, tem coisa que a gente entrega pra Deus, minha amiga, pronto. Você entregou, você não fica querendo tomar de volta o controle pra Deus, não. O que eu mais tenho aprendido é que confiar em Deus é perder o controle. E mulher, principalmente, quer ser muito controladora. Então, confiar em Deus, gente, é perder o controle total. Ela entregou, colocou lá, virou as costas e saiu. E foi atrás do profeta. Quando ela falou com o marido dela, por que tu vai, não é dia de lua? Conversar umas coisas lá com ela. Aí ela, tá tudo bem. Imagina, um menino, um filho morto. Gente, ela não falou nem pro pai. Porque ela foi atrás de quem realmente podia resolver essa situação. E no meio do caminho, como é que tá? Tá tudo bem. Até que ela avistou, né? O profeta de longe. E aí, esse carinha que eu falei no início, que andava com ele, olha ali. Ela é chamada de Sunamita, que ela é da cidade de Sunem, essa mulher. E aí, olha ali a Sunamita. Aí ele foi lá falar com ela. No caso, o estagiário, como é que eu posso chamar? O braço direito lá do profeta. E o estagiário foi ótimo. Ele falou lá com ela, aconteceu alguma coisa, ela, tá tudo bem, quero falar com o profeta. Gente, dá tudo certo, o profeta ora, a criança ressuscita. Essa história está na palavra de Deus, em 2 Reis 4, acho que do capítulo 8 ao 27, ela é um pouquinho longa. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, ela teve um nível de controle emocional, que, digamos, de domínio próprio, tão grande, com tanta fé em Deus, que as pessoas perguntavam, ela com o filho morto, ela, tá tudo bem.
E ela só foi falar para quem realmente poderia ajudar a resolver a situação. Só que essa história eu sabia a lição dela, só que eu fui demorando para colocar em prática essa lição. Algumas coisas você não precisa desabafar com todo mundo, você não precisa colocar em rede social, mas você pode recorrer a quem realmente pode te ajudar nessa situação. Quando eu descobri o diagnóstico, né, do bebê, eu chorei, eu gritei no consultório e tudo, me recompus e fui pra presença de Deus. Gente, aquela mulher, ela tinha uma tempestade dentro dela. Aquela mulher, meu Deus, o filhinho dela morreu. Ela tinha uma tempestade dentro dela e ela, tá tudo bem. Ela pegou o jumento, ela foi atrás de quem poderia resolver a situação. Como eu tava falando, eu e o Vinícius, assim que a gente soube o diagnóstico, nós oramos, nós nos colocamos na presença de Deus. E eu senti no meu coração de compartilhar com algumas pessoas que realmente fossem comprometidas com oração. E que eu sabia que, assim, que ia estar conosco nessa batalha, nessa oração, nessa intercessão. Eu me arrependo por muitas vezes eu ter confiado intimidade, coisas da minha vida. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso, com pessoas que realmente não valiam a pena. Gente, segredo, você só pode compartilhar com quem realmente vale a pena ser compartilhado, sabe? Não era um segredo, não era porque a gente estava com vergonha do diagnóstico, não. O momento, para mim, o que importava era quem pudesse estar conosco, realmente, levantando um clamor por essa vida, sabe? Levantando um clamor e, claro, colocando sempre tudo, Senhor, nós oramos por isso, mas seja feita a tua vontade, assim como Jesus ensinou. Então, assim, essa mulher, ela estava com algo dentro dela, uma tempestade, só que ela foi atrás de quem realmente pode resolver. Muitas vezes você pode estar numa situação que teu casamento tá péssimo, você é bênção de falar com as amigas, de compartilhar no WhatsApp, mas procure alguém que realmente pode resolver. O casamento não tá bom e você vai falar com aquela que tem 5 maridos e que o que ela tá hoje ainda não é dela. E aí? Vai resolver a situação? Por que você não vai falar com um casal que realmente você olha e, cara, eles estão alicerçados, talvez eles possam me ajudar e tudo. Alguém que possa batalhar com você a luta que você tá passando. Cara, o que essa mulher mais me ensina mais uma vez eu aprendo a lição dela, é realmente a gente conversar, desabafar com quem realmente vai ajudar a trazer a solução para o nosso problema. E muitas vezes você não entende, porque aquilo que você está pedindo não é dado, sabe, assim, para Deus. O que nós clamamos esse tempo todo, assim, o que eu clamei muito mesmo, assim, e assim, Deus não concedeu da forma que a gente pedia, sabe? Mas eu não sei como explicar isso ainda para vocês, e nem sei se eu vou conseguir explicar, né, mas assim, o que Jesus, né, o que Deus fez comigo e com o Vinícius, como eu falei naquele dia, eu e ele não somos mais os mesmos, sabe? E muito menos a nossa intimidade, a nossa busca de Deus é a mesma, sabe? A todo tempo eu tô com sede de ir até a fonte, de buscar diretamente da fonte. Muitas vezes, assim, a gente fica procurando coisas em YouTube. Eu acredito que a gente tem a fonte, que é a palavra de Deus, sabe? É a palavra antiga. Tem culto todo domingo, você pode ir buscar se fortalecer em algum lugar, todo dia da semana, só que se você colocar em prática aquilo que você recebeu naquele dia, na semana, eu acredito que a sua vida ela vai mudar e Deus ele vai fazendo nova todas as coisas. Esses dias eu tenho vivido, eu tenho sentido o amor de Deus e a graça de Deus de uma forma extraordinária. E também senti a exaltação do Senhor, sabe? Eu e o Vinícius, nós sentimos isso de maneira muito forte. Eu não tô dizendo aqui, não entenda. Ai, o bebê morreu, foi castigo de Deus. Não, para de ser ignorante. Não estamos falando isso. Um pai que ama, ele exorta. E uma das primeiras coisas que eu percebi que Deus estava falando conosco era como ele queria a gente novamente no secreto ali com ele. A primeira internação que eu tive,
que foi dado o hematoma subcoriônico e que é a ameaça de aborto, eu fiquei na casa da minha mãe, quando eu recebi alta, eu fiquei uns 15 dias lá, deitada, almoçando, recebendo comida mesmo na cama, com as pernas pra cima, deitada. E ali foi de onde nasceu mesmo, assim, o clamor. Ali foi que eu entendi o que é um clamor de uma mãe, sabe? Pela vida do bebê. Eu clamava, Deus, eu não quero perder esse bebê, eu não quero perder. Gente, eu fui tomada de medo, fui tomada de insegurança. Uma coisa é você ter esse sentimento, existe um limite, né? Daquilo que vai te paralisar, mas daquilo que realmente você vai colocar as emoções e os sentimentos diante de Deus. Eu não sou forte, né? Eu não sou forte. Talvez eu seja mais fraca de qualquer pessoa que esteja ouvindo esse vídeo aqui. Por quê? A minha força, ela tá em Deus. Ela tá em Deus. E diante dele eu sou vulnerável. Uma coisa que eu aprendi é a não ser tão vulnerável diante de pessoas que realmente não são do meu ciclo de intimidade. Mas eu aprendi a ser totalmente vulnerável diante de Deus, sabe assim? E quando você se permite, você entende que como um bom pai, ele ama, ele disciplina, ele exorta, ele mima, sabe? Ele mima muito. Então, assim, eu senti isso muito forte. Eu fiquei na casa da minha mãe, Vinícius veio pra cá pra casa, que é a nossa casa. Vinícius veio pra cá e ele teve experiências, momentos com Deus aqui e eu tive lá. Porque por mais que nós sejamos um só, mas a salvação é individual, o momento com Deus também precisa ser individual, por mais que a gente faça culto doméstico, que a gente ore juntos. E é bênção toda vez que a gente ora junto, mas a gente precisava manter a nossa intimidade com Deus no secreto, só nós dois, sabe? E Deus foi falando muito, muito com a gente. E logo, logo eu vou fazer outro vídeo para compartilhar com vocês. Mas assim, no mais eu quero dizer para você que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Que coloque seu coração e os seus problemas, as suas dificuldades. Fale com um amigo, fale com pessoas que realmente vão resolver. Mas não esqueça jamais de a presença de Deus, viu? Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido em Deus para buscar viver os seus dias com sabedoria. No vídeo eu quero falar para você a respeito de quando a gente descobriu, né? Como eu falei no anterior, eu fiquei sabendo do hematoma, o Vinícius estava comigo, nessa época ainda podia entrar acompanhante no exame, e ele estava comigo e a gente descobriu. Eu tinha sido internada, acordei meio zonza ainda, e fui fazer esse exame. Eu nem sabia o que era hematoma subcoriônico, eu nem sabia que era uma ameaça de aborto. E o médico falou, você tá com hematoma aqui. E eu fiquei pensando, eu levei alguma pancada, eu não caí, né? Enfim, ignorância pura. E aí depois a médica entrou e ela falou, ameaça de aborto, viu? Começa a usar a progesterona, os óvulozinhos, né? O organismo absorver, um negócio assim. E aí eu fiquei 4 dias no hospital. Eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, foi que eu fui ter noção da dimensão da gravidade. Porque eu fui internada também por causa da hiperêmese. E eu tava vomitando muito, muito, muito. Não tava conseguindo segurar nada, nem água. Gente, tinha um dia que era difícil eu beber 200 ml de água, sabe, assim. Então, ali começou o processo, realmente. Eu comecei a clamar, eu vi a possibilidade que tava de perder o bebê. E eu comecei a clamar. Ali dentro de mim nasceu realmente o clamor de uma mãe, né? Eu comecei a clamar, eu comecei a orar. E eu comecei a me voltar para Deus com toda a força, com todo o desejo, com todo o desespero, com toda a vulnerabilidade que era preciso. E, enfim, recorri mesmo ao único que poderia fazer um milagre. E assim eu passei. Eu passei 4 dias internada, mais uns 15 dias na casa da mamãe. E aí eu fui para a consulta. Quando eu tava na consulta, na sala do médico, mas o meu anseio maior era saber se o bebê tava vivo, era saber se o hematoma tinha diminuído. E ele passou a translucência no cal. Como todo mundo aqui na cidade sabe, o ambulatório da maternidade, que eu tô falando, fica quase do lado. E nesse momento o Vinícius já não entrou. Ele começa a fazer o exame. Quando ele começa a fazer o exame,
Eu, doutor, o bebê tá vivo. Aí ele, esse bebê tá vivo? Aí colocou o coraçãozinho, meu Deus, ô, som lindo. Oh, gente, e é uma cena assim que eu lembro, né? Que muitas vezes eu fico assim, com saudade dele mexendo, se mexendo lá, as mãozinhas, os bracinhos, todo inocente, meu Deus, sem saber as coisas que estavam acontecendo. E aí o médico começou a colocar lá, edema, edema, edema. Eu, meu Deus do céu, eu não quero fazer a pergunta, né? Doutor, o que é esse edema? Aí ele começou a conversar comigo, ó, os bracinhos, as mãozinhas e tudo. Aí o doutor, e o que é isso? É edema. Aí ele, olha, não é um bom sinal. Aí ele continuou, gente, ele demorou muito, fazendo o exame, muito. E aí, eu saí, né? Ele, aguarde bem que eu vou já lhe dar o laudo. Eu fui falar com o Vinícius. Quando eu fui falar com o Vinícius, eu não sei nem onde é que estavam minhas pernas. Eu falei, amor, ele disse que o bebê tá vivo, graças a Deus, mas ele disse que deu um edema e que não é um bom sinal. Gente, demorou uns 8 minutos pro laudo sair. E aí o laudo saiu. Quando eu li o laudo, gravidez de alto risco e muita coisa lá, eu, meu Deus do céu. Vinícius, nós vamos voltar agora no médico, porque eu vou pedir para eu ser atendida novamente, porque eu não vou com essa dúvida para casa. E aí o médico, não, calma, você não vai repetir agora, faça os exames de sangue que eu lhe passei, tenha calma. Só que eu não tive. Eu fui logo à tarde, questão de 2 horas depois, eu tava já no doutor Jailson. Jailson, maravilhoso. E foi lá que realmente, que ele explicou melhor, ele adentrou, ele explicou as possibilidades, né, questão de síndromes que o bebê poderia ter. Falou a respeito do exame do cariótipo fetal, que inclusive era pra gente estar fazendo hoje, né, no vídeo, no dia que eu tô gravando esse vídeo. E aí ele explicou tudo pra gente. Gente, na hora que a pessoa tá falando a notícia, assim, ninguém vai preparado pra isso, sabe? Assim, você não vai preparado pra isso. E ele falando com todo o amor do mundo, mas não tirou o peso das palavras que a gente tava recebendo. E teve aquela hora que foi aquele desabafo, aquele choro, aquele grito mesmo, assim, que eu não conseguia e nem tinha porquê ficar me privando, né? Mas eu me acalmei, o Vinícius estava comigo, a minha mãe também. E foi aí que a gente viu, né, que realmente o bebê estava com higroma cístico, né, que da nuquinha dele, na cervical, no abdômen, toda a região da cervical, no abdômen, ele estava sem o osso nasal, que já é um indicativo por si só de síndrome de Down. E enfim, nós ficamos orando e a gente queria... E foi nesse momento em que eu não dormi nada nessa noite, né? E eu, não, Vinícius, meu Deus do céu, meu marido é um homem assim de fé que, meu Deus do céu, glória a Deus, eu orei por isso, né? Deus do céu, glória a Deus pela vida dele, sabe, assim. Ele disse, minha filha, as nossas orações, Deus vai ouvir. Se você se sentir confortável para chamar outras pessoas para orar conosco, chame, né? E ele liberou e tal, e eu senti no meu coração, queria muito isso, e fui compartilhando aos poucos com pessoas que Deus colocou no meu coração, que eu sabia que ia estar conosco nessa batalha, e realmente não ia só receber uma informação, mas que ia realmente colocar o joelho no chão por nós e orar, né? Por nós mesmos. E aí a pastora estava ali com a gente, meu Deus, a minha mãe maravilhosa ali o tempo todo, a Mariana ali, meu irmão, sabe, assim, e as meninas ali comigo, a gente junto ali. Quando eu tava indo pro médico, eu falei pra elas, minha gente, ore aí, porque aconteceu isso e tal. E você se sente bem, porque você tá com a rede de apoio de oração, sabe? E a família junto ali e tal. Então, assim, pra gente foi importante ter pessoas que realmente oravam. Eu e o Vinícius, nós sabíamos de todos os riscos, mas nós decidimos crer. Nós decidimos crer em Deus, né? Já ouvi, né, que o bebê já tinha síndrome e tal, então o aborto, tipo assim, porque existem mulheres que simplesmente estão com a gravidez bem e que abortam. Gente, deve ser um choque,
Porque mesmo eu sabendo de todas as possibilidades, eu como uma mulher de fé, eu não estava caminhando em cima dessa possibilidade, eu estava caminhando em cima do que Deus poderia fazer. Até Ele dar a última palavra, eu e o Vinícius decidimos exercer o nosso direito de clamar, de declarar vida, de declarar normalidade e tudo. E nós decidimos fazer o exame para pesquisar o cariótipo fetal do bebê, a respeito dos cromossomos e tudo. Em momento algum para interromper gravidez, em momento algum de jeito nenhum para abortar, para nada. Gente, a gente só queria saber com que a gente estava lidando e como nós poderíamos oferecer o melhor para o nosso bebê. Era esse o nosso desejo. E os dias foram se passando e aí começou o processo de Deus com a gente, sabe? Começou mesmo assim, Deus chamar na intimidade. Quando você está sendo moldada por Deus, as digitais de Deus, você pega um barro, uma massinha de biscuit e tudo, fica liso as digitais. E quando você está sendo moldado por Deus, é impressa as digitais do próprio Senhor em você, né? E a gente sentiu muito amor de Deus, a gente sentiu muito amor a respeito das pessoas que estavam conosco. Ouvi algumas coisas desagradáveis também, sabe, assim, são de pessoas que nos amam, né? Porque eu não mandei pra ninguém, assim, que eu tivesse dúvida que não gostava da gente. Mas, assim, muitas vezes as pessoas, elas não sabem o que falar direito e elas também estão com medo, sabe? Mas existem algumas coisas que eu não precisava ouvir, que eu não precisava ter escutado. E é sobre isso que eu quero falar depois.